é que o Éder Traschini está direto no Morumbi, vai falar com a gente dessa expectativa para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista contra o Santo André no sábado, 8 horas da noite. Tudo bom, Éder? Bom dia para você. E aí, o Rames treinou como titular ou como reserva? Bom dia, Domi. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Eu tô aqui direto do Morumbi e já sendo bem direto, Domi, o Rames não treinou como titular, não. A tendência é que ele não inicie essa era Carpini aí como titular do São Paulo. O Carpini pediu e trouxe o último treino antes da estreia dele pelo São Paulo aqui para o Morumbi. Aconteceu, acabou, terminou faz uns 10 minutos. Até o Caleri tá ali tirando fotos com alguns torcedores que compareceram, tá tirando foto com uma bebê. E foi um treino que teve um pouco de bola parada, foi um treino que teve um pouquinho de um espaço reduzido ali, um 6 contra 6. E aí já perto do final da atividade, aí sim o Carpini mandou o resto dos jogadores para o vestiário e ficou só com os seus 11 aqui em campo. E aí a gente conseguiu acompanhar e eu vou passar para vocês aquela que deve ser a primeira escalação do São Paulo do Carpini. Vai ter o goleiro Rafael, na direita o Igor Vinícius, o Rafinha não treinou hoje, então Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e o Wellington. O Arboleda também só correu ao redor do gramado. Ele até teria condições de jogo, mas o São Paulo prefere não arriscar e perdê-lo depois para jogos mais importantes, né? Então, o Rafael, o Igor Vinícius, o Alan Franco, o Diego Costa e o Wellington, o Pablo Maia e o Alisson, a dupla de volantes, né? O Alisson ganhou essa condição já na temporada passada com o Dorival. E aí acho que a grande mudança é o Lucas atuando no lado esquerdo. Pelo menos foi esse o desenho que o Carpini utilizou aqui. O Lucas atuando do lado esquerdo, com o Luciano centralizado e o Wellington Rato do lado direito, né? E aí o Caleri no comando de ataque, como todo mundo já imaginava. O Carpini treinou bastante a saída de jogo, desde o goleiro Rafael, tanto o jogo construído, quanto o jogo um pouco mais direto, já explorando também o Caleri, com o Lucas sempre do lado esquerdo. Então acho que essa é a grande novidade aí que o Carpini deve pelo menos testar nesse primeiro jogo na estreia contra o Santo André, Dani. Boa, Éder, muito obrigada. Mostra um pouquinho do Morumbis. Não me acostumei ainda para você falar esse nome. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. O pessoal até chegou aqui, acabou de tirar foto com o Caleri. Ainda não está adesivado, tá, Domi? Não tem nenhuma ação ainda, só ali no telão. Vocês não vão conseguir ver, também não está neste momento, mas já aparece a logomarca do Morumbis. Mas aí a partir do mês que vem a gente já deve ter novidades, a gente já deve ter mais adesivagem, algumas outras ações com camarotes, com setores, com nomes que pertencem também à marca da Mondelez. Perfeito, Éder, muito obrigada, bom trabalho por aí. Você quer fazer uma pergunta, PVC? Ou comentar só? Não, era só. Não, eu ia dizer só que a coisa mais incrível do boletim do Éder foi o nome do estádio. Mais do que o Lucas do lado esquerdo, foi o nome do estádio. E a gente vai descobrir de amanhã, em São Paulo e Santo André, se vai ter chocolate. Ai. O PVC, essa não ia deixar passar. Ele não ia deixar passar. Chocolate para imprensa. Eu tô de olho no chocolate para imprensa aqui. Vamos ver como é que vai ser essa recepção aqui. Valeu, Éder. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Eu acho que é a coisa que jornalista mais gosta quando vai ao estádio, cafezinho. Agora, imagina se tiver café e chocolate, Matheus. Tá louco. Aqui em Belém, eu tô vendo que o PVC já tá com a xícara dele ali, mas aqui em Belém é água, porque o calor é intenso, então tem que ter muita água para a gente aguentar aqui a temperatura dos jogos quando está trabalhando. Mas interessante essa questão do Lucas mais aberto pelo lado esquerdo, porque a gente viu ano passado o Dorival testar. Eu lembro bem da estreia dele contra o Galo no Morumbi. Ele entra pelo lado direito, pela ponta direita, até acaba fazendo um pênalti, mas em determinado momento da temporada também ele passa a atuar pela faixa central, mas agora o Carpini testa mais pelo lado esquerdo. Com o Luciano por dentro, eu acho que o Luciano não rende tanto assim quando ele joga mais centralizado. Eu acho que
quando ele é uma espécie de segundo atacante ou até aberto pelo lado, ele encontra um futebol melhor, ele consegue ter uma entrega maior. E o Lucas centralizado, com a visão de jogo e com a capacidade de distribuição que ele também tem, poderia ser uma melhor alternativa para o São Paulo. Agora é curioso também o Carpini levar para o Morumbi esse treinamento, porque a espinha dorsal do São Paulo para o jogo contra o Santo André é a mesma do ano passado. Eu acho que é muito mais para o Carpini se ambientar o estádio do Morumbi, pela primeira vez ele como mandante, ele como o treinador da equipe, do que necessariamente para os jogadores conhecerem o gramado ou algo do tipo. Eu acho que é muito mais para ele já ir sentindo o clima do estádio. Bem levantado. Agora, vamos falar de Palmeiras, gente, porque o Danilo Avieri teve acesso aos contratos da Crefisa e da FAN no Palmeiras. Vocês lembram que na coletiva de imprensa que ela deu agora, aquela só para mulheres, que inclusive a gente falou bastante aqui, ela falou que era contra a confidencialidade, falou que os clubes tinham que ser mais transparentes para o torcedor. Aí o Danilo escreveu na coluna dele. E aí, vai mostrar então o contrato ou não? E não é que ela mostrou, gente? Mais de 50 páginas, o Danilo ficou lá mais de 2 horas para ver tudo, e também os aditivos que renovaram o acordo até dezembro de 2024, tanto para o masculino quanto para o feminino, são 81 milhões de reais por temporada, só que não tem reajuste de um ano para o outro, e no contrato está tudo muito detalhado, inclusive as bonificações, de 4 milhões pelo título do Paulista, 6 pelo título da Copa do Brasil, 10 pelo do Brasileirão, 12 pelo da Libertadores e 6 pelo Mundial de Clubes. Mostrou, Alicia, será que isso vai causar um dominó de clubes abrindo os cofres e mostrando os outros contratos? Ou isso é apenas um pensamento otimista? Olha, eu não sei, mas eu quero deixar aqui, antes de qualquer coisa, os nossos aplausos e admiração pelo trabalho do Danilo, porque tem conselheiros pedindo para ver esse contrato há muito tempo. E ela não abriu nem para o conselho. Então, assim, o feito do Danilo de conseguir isso até antes do processo oficial interno da política do clube é realmente incrível, né? Aproveitando um gancho dado pela Leila. E eu estou bem curiosa para ver como vai ser a repercussão. Já até joguei aqui no nosso grupo, vamos destrinchar esse contrato, porque tem muitas coisas que são, para usar um termo suave, interessantes e curiosas e raras de se encontrar num contrato desse tipo, né? O fato de ele não ter reajuste, o fato de ele não ter o desmembramento de cada uma dessas propriedades. Então, assim, tá lá o pacotão, né? As placas do CT, a camisa do masculino, a camisa do feminino até estava, e depois a Crefisa abriu mão. Então, estão todas as propriedades e o valor final. Não tem assim, então se a gente quiser dizer, não, o Palmeiras agora vai vender só as placas do CT, o Palmeiras agora vai vender só a omoplata da camisa. Não tem ali um valor. Quanto a Crefisa paga por essas coisas? A Crefisa paga aquele valorzão geral. Isso também não é uma coisa tão comum em contratos, né? Porque fica um pouco mais confuso qual que é o valor de cada uma dessas coisas. Sem falar que se você não tem um reajuste previsto, né, pelo IPCA, uma coisa bastante comum em contratos, é um contrato que na prática se desvaloriza ano a ano. Né? Se ele não é reajustado de acordo com a inflação, por exemplo, no ano seguinte ele vale menos. Então é uma outra coisa curiosa que é bastante comum em praticamente todos os contratos que existem, não só desse tipo, mas contratos em geral. Então, acho que tem muita coisa para a gente falar desse contrato, acho finalmente muito bom que ela tenha aberto, até para que os próprios conselheiros possam ter acesso e debater isso internamente no clube. E assim, a torcida entender um pouco mais o que está envolvido, embora os valores já fossem de conhecimento público. Mas tem aí também o patrocínio do feminino, né, que foi anunciado, o patrocínio de 25 milhões. Então a Leila bateu muito na tecla na coletiva sobre as empresas que estão chegando, que ninguém conhece, se referindo indiretamente às casas de apostas, né? Flamengo e São Paulo fecharam contratos muito grandes, e o feminino do Palmeiras, que já tinha um patrocínio de casa de apostas no ano passado, agora fecha o maior contrato de clube feminino da América do Sul, de 25 milhões,
também com uma casa de apostas. Então, vai ser interessante entender como essa relação forte, com um patrocinador forte, pagando muito dinheiro do feminino, vai se desenvolver ao longo do ano, e especialmente considerando que o contrato com a Crefisa termina no final do ano, e vai precisar haver uma concorrência, segundo a própria Leila prometeu, né, já que ela prometeu abrir a confidencialidade, abriu o contrato, ela prometeu concorrência, precisa ter concorrência, e essa concorrência acontece mais cedo, porque impacta, obviamente, na produção da camisa de 2025. Então, vai ser interessante ver o que essa relação aí com um novo patrocinador muito forte no feminino vai dar, e Leila finalmente atendendo muitos pedidos ali internos do Palmeiras, abrindo o contrato para o nosso grande Danilo Lavieri.